Foi publicado aí os versos 6 a 11, mas na verdade é importante a gente se lembrar do que diz o verso 5. O verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora leia comigo de 6 a 11. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O povo de Deus diz: amém. Pode se assentar. E nós estamos a cada quarta-feira pensando naquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo. E na última quarta-feira nós começamos a leitura deste texto, especificamente dos versículos 5 a 8. Nós já vimos muito sobre Cristo antes da sua vinda ao mundo. Nós vimos a sua eternidade co-igual ao Pai, Deus eterno junto ao Pai e ao Espírito Santo, como agente da criação, como junto ao Pai estabelecendo uma aliança cujos beneficiários indiretos somos nós, porque essa aliança consistia em adquirir para si um povo de remidos. Vimos sobre Cristo profetizado no Antigo Testamento e Cristo prometido no Antigo Testamento, e vimos Cristo manifesto, as ocasiões em que Cristo manifestou-se nos dias da Antiga Aliança como o anjo do Senhor. E então na quarta-feira passada nós começamos a meditar nisto, começamos um novo capítulo do nosso estudo sobre quem Jesus Cristo é, pensando sobre a sua vinda ao mundo, aqui ainda na dimensão espiritual e eterna. Daqui a algumas semanas nós vamos nos sentir no mês de dezembro, porque nós vamos começar a ver os acontecimentos do Natal. E depois nós vamos prosseguir nas quartas-feiras desse ano, vendo a vida de Jesus, a sua infância, o despertamento para o ministério, os seus milagres, as suas parábolas, as suas obras, e vamos até o Calvário, e vamos até a ressurreição, e vamos até ao depois da ressurreição, Cristo hoje, e vamos até Cristo na eternidade por vir. Temos coisas muito boas preparadas por Deus para as nossas quartas-feiras. O estudo da quarta-feira passada começou falando sobre 7 graus de rebaixamento. E nós vimos 4 dos 7 graus de rebaixamento. São estes: sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. A tradução da Nova Almeida Atualizada diz: não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isto é, o Senhor Jesus voluntariamente abriu mão da sua posição exaltada. Como eu disse na quarta-feira passada, eu digo de novo, irmãos, a nossa limitação da carne nos impede de apreciar isto. Mas quando depois da morte nós virmos a glória de Jesus Cristo, a sua exaltação, o seu trono alto e sublime, nós vamos pensar e dizer a Ele: Senhor, Tu abriste mão de tudo isto por mim. E os nossos corações vão finalmente entender aquilo que somente pela fé nós aceitamos nesta vida. Ele não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Mas, no versículo 7 diz, a minha tradução: fez a si mesmo de nenhuma reputação. Outras traduções dizem: esvaziou-se a si mesmo. Nós passamos alguns minutos conversando sobre essa diferença de traduções. Está arquivado de maneira digital no Spotify, no YouTube, você pode voltar lá se desejar. Mas este esvaziou-se não significa que ele se esvaziou da sua divindade. Ele não se esvaziou da sua onisciência, ele não se esvaziou da sua onipotência, ele não se esvaziou da sua santidade, ele não se esvaziou da sua incorruptibilidade. Ele se esvaziou sim da sua glória, fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. Fazendo-se semelhante aos homens,
E nós paramos aqui no começo do versículo 8, achado na forma de homem, tomando a forma de servo, eu quis dizer primeiro, e depois fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. No final do culto, quarta-feira, o Acácio trouxe um nome para mim, e esse nome, sabe aquelas experiências que você tem quando é um toquezinho que abre uma janela de memória muito grande que você não se lembrava daquilo há um tempo? Porque eu citei na mensagem da quarta-feira passada, vagamente, que houve um escravo aqui no Brasil, um homem escravizado aqui no Brasil, que tinha sido um rei de uma tribo africana. Aí o Acácio, no final do culto, me trouxe o nome dele, me disse que o nome dele era Galanga. E na hora que ele me trouxe o nome, abriu-se assim a janela da memória, e eu me lembrei de ter feito uma excursão com um grupo de americanos em Ouro Preto, e nós fomos visitar uma igreja católica lá chamada Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Esse é o nome dela. E essa igreja foi financiada pelo ex-escravo Galanga. Ele foi escravizado no Congo e foi enviado para o Brasil e foi tratado aqui como um escravo, colocado por um português para minar ouro lá na região de Ouro Preto. Mas ele, sagaz, escondia pequenas gramas de ouro debaixo das unhas, no buraco dos ouvidos, em qualquer lugar que ele pudesse. E depois do dia de trabalho, ele ia juntando aquelas pequenas migalhas de ouro. E com essas pequenas migalhas, isso aconteceu há mais de 300 anos, irmãos. Muito pode ser lenda, eu não sei separar a lenda do fato. Mas juntando essas migalhas de ouro, ele comprou a sua própria liberdade, comprou a liberdade do filho, comprou a liberdade de vários outros que estavam escravizados, e no fim comprou a mina de ouro. E tornou-se conhecido naquela região e naquele tempo como Chico Rei, dada a sua notável riqueza, a ponto de construir a igreja e de fundar a Irmandade de Santa Efigênia dos Pretos, lá na região que existe até hoje, de Ouro Preto. Fatos históricos que fazem embaçada comparação com os fatos espirituais que nós estamos observando esta noite. Se você imaginar um rei escravizado, você pode ter uma mínima fração da proporção destas palavras: sendo na forma de Deus, achado na forma de servo. Esta foi a grande disposição de Jesus em ser rebaixado. Mas o tempo todo na quarta-feira passada, nós estávamos vendo cada uma destas coisas e voltando no versículo 5, porque, repito, este parágrafo que é considerado como um dos maiores parágrafos a respeito de Cristo no Novo Testamento, não foi escrito com fins teológicos, foi escrito com fins práticos, foi escrito com objetivos de exortar uma igreja em relação ao seu comportamento, e cada um dela em relação ao seu comportamento, pois diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A disposição de Jesus tem de ser a nossa disposição. O amor de Jesus é o modelo do nosso amor. A abnegação de Jesus é o padrão da nossa abnegação. E nós, amados irmãos, a uma reconheçamos quão distantes disto cada um de nós está. Mas somos novamente encorajados a abrir mão, a nos voluntariar por amor, a nos esvaziar, a nos fazer servos, a nos colocar empregados do bem dos nossos irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nós vamos continuar daqui, agora no versículo número 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O quinto grau de rebaixamento. Cristo se empobreceu por nós. Aqui a palavra traduzida como humilde não é nesse sentido de virtude. Uma curiosidade para você: os gregos não tinham uma palavra para humildade. Eles tinham palavras para quase tudo e muitas, mas não tinham uma palavra para humildade, talvez por não ser algo que eles conheciam muito intimamente. A palavra é pobreza. Achado na forma de homem, empobreceu-se a si mesmo. Vamos lembrar alguns relatos, irmãos, algumas cenas bíblicas da pobreza de Jesus. Quando ele nasceu em Belém, não havia lugar para ele na estalagem.
Onde ele foi deitado? Que nome bonito. Lá na fazenda, nas várias fazendas que há no interior do Maranhão, tem muitas manjedouras, mas elas não são chamadas de manjedouras, elas são chamadas de quê? De coxo. E o coxo é o quê? É onde o animal se alimenta. E este foi o berço do Filho de Deus. É meio chocante, porque quando nascem os bebês na nossa casa, a gente prepara o quarto para eles, as toalhinhas vêm bordadas, as minhas tias lá em Minas estão bordando as toalhinhas com o nome da Helena, e a minha sogra vem para a menina nascer e vai trazer a mala cheia de toalhinhas com o nome da menina, o que nos fez brincar esses dias, que a gente vai mudar o nome dela assim, para poder ver o que elas vão fazer. Nós preparamos tudo, preparamos as roupinhas, preparamos as toalhinhas, preparamos o quarto, não é assim? Mas quando o Filho de Deus nasceu, ele não teve obstetra, ele não teve doula, ele não teve anestesia, ele não teve asepsia, ele foi tirado do ventre da sua mãe e deitado no coxo, onde o animal se alimentava. Nasceu na imundícia e na fedentina do meio dos animais. Quando seus pais foram apresentá-lo no templo, eles pagaram o sacrifício, segundo disposto na lei, 2 rolas ou 2 pombinhas, que era o sacrifício das famílias pobres de Israel. Era o sacrifício das famílias pobres de Israel. Mais adiante na sua vida, ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça. E se você ouviu a poesia que eu li na ceia do Senhor domingo passado, nada era dele, tudo era emprestado. Não somente ele se fez homem, ele se fez um homem pobre. E o apóstolo Paulo descreve isto quando escreve aos Coríntios, 2ª carta, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Há sempre 2 pensamentos a cada ponto desta reflexão. O primeiro pensamento é o que ele fez por nós. Ele se empobreceu. Mas a segunda reflexão é: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Será, irmão, que nós estamos dispostos a nos empobrecer pelos nossos irmãos? E eu quero frisar isto: não é dar da nossa riqueza, mas nos empobrecer. Ora, certamente é um assunto muito amplo este. Mas no que diz respeito à disposição, no que diz respeito ao amor para com os irmãos, a Bíblia é tão clara sobre este assunto. A Bíblia condena como hipócrita o amor daquele que diz vá e que você tem que comer e que você esteja aquecido e, no entanto, dizendo tais palavras não faz nada. O paradigma, meus irmãos, pelo qual nós temos que amoldar a nossa vida é o de Jesus Cristo, que se fez pobre. Quão afeitos nós somos às riquezas que este mundo pode nos oferecer. Quanto nos agrada ter algo melhor. Quanto realmente mexe assim com a nossa vaidade, ser detentores daquilo que é considerado pelos outros como superior, como melhor. Quanto isso faz o nosso coração se envaidecer. Se a gente reconhecer isso, então a gente vai reconhecer que o nosso coração está na contramão do coração de Jesus, porque ele se fez pobre. Ele se fez pobre para que pela pobreza dele nós fôssemos espiritualmente enriquecidos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não pense só no que é material, mas não exclua o material desta conversa. Quanto a gente está realmente disposto a auxiliar, até que nos amole a cabeça, aí parou. Tentei uma vez, tentei 2, não quero saber mais.
até que não comprometa o nosso conforto, até que não requeira assim o sacrifício da nossa comodidade. Aí a gente começa a não gostar mais. Quando alguém pede ajuda, de fato, é claro, nós todos temos coração de filhos de Adão aqui, a gente pode sim vai descer e dizer, sim, eu posso ajudar. Até que a ajuda nos custe algo, aí a gente recolhe, aí o sentimento muda. Não é assim? Com que frequência? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que se empobreceu a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. O 5º grau de rebaixamento, ele se empobreceu. O 6º grau de rebaixamento, sendo obediente até a morte. A obediência é apresentada para nós não somente como a categoria de um dever, mas ela é apresentada para nós como um ato de submissão. Obedecer é sujeitar-se àquele a quem se obedece. Quando alguém dá uma ordem, dá essa ordem a partir de uma autoridade. Quando alguém acata e cumpre a ordem, o faz por reconhecer a autoridade da ordem. É verdade, muitas vezes a gente só obedece se houver punição. É por isso que eles precisam instalar radares nas rodovias, porque não basta botar a placa de 60, pintar 60 no chão, ninguém vai andar a 60 se não arrancar R$300 do seu bolso. Mas como arranca, chegando no radar, a gente diminui bastante. Aí a gente passa como bons cordeirinhos, até a gente estar a uma distância segura do radar e... Se não houvesse punição, não haveria obediência. A nossa relação com o Estado é assunto para outra conversa. Mas a nossa obediência a Deus é um sinal de que nós reconhecemos a sua autoridade sobre nós. E a nossa desobediência é uma rejeição da sua autoridade sobre nós. É uma rejeição do seu senhorio e do seu domínio sobre a nossa vida. Pode não ser dito com essas palavras, mas é nisso que a desobediência consiste. Então Jesus Cristo, observe que não existe diferença nenhuma entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que nós falemos os nomes nessa ordem, nós poderíamos falar em qualquer ordem. E ainda que a gente imagine, talvez seja induzido a imaginar uma espécie de hierarquia, não há. 3 pessoas, um único Deus, amém para sempre. No entanto, nós observamos também na Bíblia que Jesus se subordina ao Pai. E nós vamos, se o tempo permitir, ver que este é um dos propósitos da sua encarnação. Mas a sua subordinação é exatamente isso, um sinal do seu amor para com o Pai. Um sinal da sua confiança nas determinações do Pai. E um sinal da sua sujeição à vontade sábia do Pai. No fundo de tudo, meus amados irmãos, a nossa desobediência é a nossa rebelião contra o senhorio de Deus nas nossas vidas e a nossa proclamação de que não cremos, não aceitamos que Deus seja tão sábio quanto se revela, tão amoroso quanto se revela, tão bom quanto se revela. Não dizemos as palavras, mas é nisso que o ato consiste, numa rejeição da sabedoria e do amor e do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós, quando comparamos ou quando pensamos nas nossas transgressões, elas nos parecem ter assim, pequenez ou grandeza, e normalmente isso a gente calcula a partir das consequências que elas têm. Mas aos olhos de Deus, diferente de nossos olhos ainda embaçados, aos olhos de Deus que tudo vê com clareza, cada transgressão é em si terrível. Por quê? Exatamente porque é nisso que ela consiste, numa rejeição de Deus, numa rejeição de todas as qualidades admiráveis de Deus. Deus diz, não vá por esse caminho, e eu vou, porque eu digo, eu não creio na tua sabedoria.
Eu não creio na tua bondade. Eu não aceito o teu domínio sobre a minha vida. Eu rejeito a tua autoridade. Eu tiro de sobre mim o teu jugo. Não dizemos as palavras, mas é nisso que a desobediência consiste. Em determinado momento da sua vida, o Senhor Jesus disse assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a havê-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la, tenho poder para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. João 10, 17 e 18. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Para traçar uma cena em paralelo, há um exemplo bíblico de um filho que aceitou ser sacrificado pelo pai. Lembra-se dele? Quando aquilo aconteceu, ele era um rapaz de cerca de 16 anos, e o pai era um idoso. Eu acho muito difícil imaginar Abraão carregando Isaque para colocar em cima da lenha do altar. Eu acho mais fácil imaginar Isaque subindo a lenha e se deitando sobre ela. Eu acho muito difícil imaginar que se Isaque quisesse fugir de Abraão, ele teria fugido. Mas ele não o fez. O que faz aquela gloriosa cena de Gênesis capítulo 22, uma antevisão do Calvário, porque Isaque foi livrado na última hora, mas Cristo não foi. Mas tudo isto é declarado para nós, não só para o nosso conhecimento e reconhecimento, mas isso é escrito para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Reis irmãos, com que compromisso nós deveríamos levar a sério a obediência ao Senhor na nossa vida. Deus não dá sugestões. Deus não dá palpites. Deus não dá conselhos. A palavra que sai da boca de Deus é revestida de uma autoridade muito maior do que meras eu acho que. A palavra que vem de Deus é determinadora e deve ser obedecida. Por mais uma razão. Muitos aqui conhecem aquela literatura muito interessante, aquele livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Todos os casais precisam conhecer. Acrescenta, ajuda muito a compreender a vida do casamento, e não só do casamento, mas da relação com os filhos, com os familiares de maneira geral, porque fala de 5 maneiras como cada pessoa prefere expressar ou receber a demonstração de amor. Palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço e presentes. Há uma sexta que é exclusiva na relação com Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por que me diz Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A prova do amor de Deus para conosco é o sacrifício do seu Filho. A prova do nosso amor para com Deus é quando acatamos, é quando obedecemos a sua vontade revelada nas nossas vidas. Jesus foi obediente. Obediente até a morte. Que oração é a oração do Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu. Aquilo que ele ensinou, ele praticou, porque ele ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aquilo que ele ensinou, ele fez. Na hora final ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. De sorte que haja em cada um de nós o mesmo sentimento de prontidão e de resolvida obediência
que houve também em Cristo Jesus. Foi obediente até a morte, e 7º grau de rebaixamento, até a morte e morte de cruz. A morte de cruz era uma morte violenta. Nunca houve uma forma de eliminar a vida de alguém tão cruel quanto a morte de cruz. Os países que praticam pena de morte no mundo hoje são poucos. O Brasil praticou a pena de morte até os dias do imperador Dom Pedro II. No final do Segundo Império, Dom Pedro II removeu as provisões legais que garantiam a pena de morte no Brasil. Seguindo o exemplo da Inglaterra, era por enforcamento. O enforcamento tinha o objetivo de matar a pessoa pelo rompimento dos nervos que ligam a cabeça ao restante do corpo. Nem sempre isso acontecia. Às vezes a musculatura da pessoa era forte o suficiente para ter de morrer por estrangulamento alguns minutos depois. Quando aconteceu a Revolução Francesa, um dentista chamado Guillotine propôs uma forma de morte que era barata, rápida e, dizia ele, indolor. Você deitava a pessoa indolor, imagina o processo. Você amarrava a pessoa, deitava a pessoa e descia, seu colega dentista, descia uma lâmina e separava a cabeça do corpo. A última execução por guilhotinamento aconteceu em 1973. Sim, não 1873, não, 1973. Uma das coisas que fez o governo francês reverter foram estudos neurológicos que provavam que a pessoa permanecia viva, talvez desmaiada, mas viva por até 30 segundos depois do guilhotinamento. Hoje, existe câmara de gás, ainda assim caindo em desuso. Os países que praticam pena de morte praticam a injeção letal. Aplica-se uma injeção para a pessoa dormir e uma segunda para a pessoa morrer. Os romanos não tinham tanta sensibilidade assim. Para os romanos, a pena de morte deveria assustar outros, para que o crime não fosse repetido. Então eles conceberam uma forma de pena de morte bastante pública, bastante lenta e bastante sofrida. O crucificado, e a história registra que alguém podia ficar crucificado 2 ou 3 dias antes de morrer, dependendo do vigor da pessoa. O crucificado morria não pelas feridas, mas por uma pressão que se ia criando sobre o pulmão, uma vez que não havia como apoiar o corpo, porque os pés estavam fincados, as mãos também, você ia criando uma pressão ali, um acúmulo e um cansaço, e aí se ia drenando a força vital da pessoa para que ao longo de um tempo muito prolongado ela fosse morta. Já ouviu falar do escravo Espartaco, que liderou uma rebelião de escravos, e os romanos crucificaram centenas de escravos na estrada que levava à cidade de Roma, para que ninguém flertasse com a ideia de uma outra bagunça daquela. Quando Cristo foi crucificado, ele se rebaixou a uma morte assustadoramente violenta. Lembra quando chegou a notícia para o governador romano de que ele tinha morrido? E a pergunta que fizeram foi se já tinha morrido, porque não era costumeiro um crucificado morrer tão rápido. Mas você precisa meditar nisso comigo, meu irmão. O lugar da cruz nos planos de Deus, o lugar da violência da cruz nos planos de Deus. Quantas vezes nós lemos nos evangelhos que os inimigos de Jesus estavam tramando a morte dele? Naqueles tempos, não era difícil livrar-se de alguém. Havia mercenários, as ruas eram muito delgadas, muito estreitas. Passava multidão de pessoas comprimidas nas ruas, era comum matar alguém por um mercenário chamado sicário. Ele tirava uma lâmina e atravessava a pessoa andando naquela rua cheia de pessoas andando, ele esfaqueava a pessoa e se sumia na multidão e ninguém via.
Ora, Jesus Cristo tinha inimigos poderosos o suficiente para tramar uma morte dessa. Envenená-lo, empurrá-lo do abismo, não aconteceu isso lá no penhasco, no Evangelho de João capítulo 6? Mas todas as tentativas de assassinar Jesus Cristo foram frustradas. Frustradas sobretudo pela soberania controladora de Deus o Pai. Deus o Pai não permitiu que o seu Filho tivesse uma morte escondida. É este o ponto que eu quero dizer. A violência da cruz representa a ira de Deus contra o pecado. A violência da cruz representa o que Deus sente em relação ao pecado. Somente uma morte desse grau de violência poderia corresponder às exigências do que aquela morte demonstraria perante o mundo. Ele não foi empurrado de um penhasco, ele foi crucificado num monte. Ao pé desse monte passava a estrada que entrava para a cidade. A morte dele foi vista, era beira de um feriado. Um feriado no qual a população de Jerusalém subia de 20 mil pessoas, era 20, 30 mil pessoas que moravam na cidade naquela época. Dizem os historiadores que podia chegar a 500 mil pessoas, a população de Jerusalém e as vilas ao redor. A morte dele foi vista por dezenas de milhares de pessoas. A placa que foi pregada sobre a cruz tinha a mesma acusação, que não era acusação, escrita em 3 línguas, as 3 línguas do mundo de então. Não houve nada de escondido na morte da cruz. Era necessário que fosse uma demonstração pública da ira de Deus em relação ao pecado. Aquela frase todo mundo conhece. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que nós dizemos esta frase pensando só na segunda parte dela. Mas a primeira parte da frase é absolutamente verdadeira. Deus odeia o pecado. E demonstrou isso pela forma como Ele tratou seu próprio Filho quando Ele se fez pecado em nosso lugar na cruz. Você quer saber o quanto Deus detesta o pecado? Olhe para a violência da cruz. Olhe para essa coisa pavorosa, medonha e assustadora, que o seu estômago não suportaria vê-la, que ia te causar pesadelos para o resto da sua vida. Olhe fixamente, para que você possa ver o pecado do ponto de vista de Deus. Ao mesmo tempo que foi uma morte pública. Que vergonha, que rebaixamento. O Filho de Deus ser exposto. Foi uma morte pública, porque a cruz é Deus não fazendo segredo da sua ira, e a cruz é Deus não fazendo segredo do seu amor. É Deus manifestando não somente o tanto que Ele odeia o pecado, mas o tanto que Ele ama os pecadores, e até onde Ele está disposto a ir pela salvação dos pecadores. É por isso que o apóstolo Paulo, que não viu a crucificação, só ouviu falar, no entanto pôde escrever: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi uma morte humilhante. Ele foi ferido, ele foi zombado. Passavam pelo túmulo dele e diziam: tu não disseste que ias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Desce e creremos. Até os 2, e eu quero frisar isso para a sua atenção, até os 2 ladrões zombavam dele, até a última hora. Na última hora, um deles recebeu uma graça especial e salvadora de Deus. Mas até então, os 2, como diz o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, os 2 proferiam impropérios contra Cristo.
Nós estamos tão acostumados a ter a cruz como um objeto decorativo, que penduramos no pescoço, nos brincos, nas lapelas. Mas para fazê-lo, nós precisamos adorná-la muito e desvesti-la do que ela de fato representava e foi na ocasião. Um instrumento medonho de humilhação e de morte. Ele se rebaixou até a morte, e morte de cruz. Uma morte violenta, uma morte pública, uma morte humilhante, uma morte de maldição. É o aspecto espiritual do Calvário. Veja o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E esta é uma citação de Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, que está escrito: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21, versículo 23 diz: o pendurado é maldito de Deus. Que Paulo cita em Gálatas 3,3, dizendo: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabe o que é maldição? Você sabe o que é maldição? Nós tratamos isso até levianamente. Quando o carro quebra no meio da estrada, você fica no prego, você diz: que maldição. Ou quando você está saindo de casa e a mãe diz que vai chover e chove, você diz que a mãe está rogando praga. Nós tratamos esses assuntos muito levianamente. Se nós sabemos o que é bênção, você sabe o que é bênção? Bênção é o favor de Deus, manifesto de muitas maneiras. Maldição é o oposto de bênção. Bênção é o favor de Deus, maldição é o desfavor de Deus. Bênção é a graça de Deus, maldição é a justiça de Deus. Bênção é o céu, a reconciliação com Deus, o perdão dos pecados. Maldição é a condenação eterna, a separação sem fim de Deus, o recebimento dos nossos merecimentos. Jesus Cristo sofreu a maldição em nosso lugar. Pendurado no madeiro, ele foi o maldito de Deus. Trevas sobre toda a terra, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O pendurado é maldito de Deus. Ele sofreu a maldição para que nós não a sofrêssemos e para que nós fôssemos os abençoados de Deus. O 7º grau de rebaixamento foi obediente ao 6º até a morte. O 7º diz: e morte de cruz. Morte pública e violenta, humilhante e amaldiçoada. Vamos às duas conclusões. A primeira deste ponto, a primeira: Cristo fez tudo isso por nós. Glória a Deus para sempre. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não conseguimos, irmãos, de verdade, reconheçamos isto. Nós não conseguimos alcançar nem a altura nem a profundidade destas palavras. Nós minimamente conseguimos atingir uma mínima fração de compreensão dos mistérios que estão aqui revelados. Será necessária a glória inteira, a eternidade inteira, para a gente conseguir alcançar o que está dito aqui, aquilo que o Espírito Santo levou o apóstolo Paulo a registrar aqui nestas palavras. A eternidade não é o suficiente para nós mirarmos e contemplarmos a extensão, a majestade, a glória do amor salvador de Cristo pelas nossas pobres almas. Mas
Estas palavras não foram escritas só para isto. Sem dúvida elas foram escritas para nossa instrução na fé e para nossa edificação e para a inspiração do nosso louvor. Mas elas foram escritas com um objetivo maior: que haja em cada um de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando a gente não consegue nem abrir mão de uma mágoa, quando a gente não consegue nem reconhecer que errou, quando a gente não consegue nem pedir perdão pelos nossos erros, nem perdoar quando erram contra nós, quando a gente não consegue nem aceitar uma fala contra a nossa autoimagem, o nosso bom nome, a nossa vanglória, quando a gente não consegue nem servir, nem carregar um copo. A palavra de Deus diz: haja em cada um de vocês o mesmo sentimento, a mesma prontidão, a mesma disposição, a mesma humildade, a mesma obediência, o mesmo amor que serve. Você precisa entender agora uma coisa: Jesus Cristo, eu quero que você me escute com muita atenção, tinha um objetivo claro. Ele fez tudo isso por um conjunto específico de pessoas que ele conhecia, os seus amados desde antes da fundação do mundo. Qual é o nome desse conjunto de pessoas? Você sabe: igreja. Ele fez tudo isso pela igreja. Cristo amou a igreja, Efésios 5:25, e se entregou por ela. Os irmãos. São estas as pessoas, primeiramente, a quem nós demonstramos haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo amor, a mesma disposição de perdoar, a mesma humildade nos relacionamentos, os mesmos objetivos de Jesus, a mesma atitude de Jesus, o mesmo sentimento de Jesus. Devem ser os nossos objetivos, o nosso amor, a nossa atitude, o nosso sentimento. Esta passagem é maravilhosa, mas não se esqueça, ela foi escrita para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vai ser depois que nós vamos meditar no final deste capítulo, no final deste trecho, mas eu penso ser conveniente a nossa leitura. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, a ressurreição e a ascensão, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, ele está se referindo ao fim da história, algo que ainda acontecerá no porvir, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na quarta-feira que vem nós vamos falar sobre os propósitos da sua humilhação. Que Deus dê graça a todos nós para reter no coração estas verdades, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oremos. Pedimos graça a Ti, Deus de amor, Deus em cuja palavra meditávamos. Pedimos graça a Ti, Deus presente entre nós. Pedimos graça a Ti, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queira nos dar graça e o auxílio do Teu Espírito, para tomarmos estas palavras, ó Deus, e fazer delas a nossa vida e o nosso testemunho neste mundo. Quando meditamos nestas coisas, não podemos deixar de reconhecer diante de Ti como nós temos falhos, Senhor. Nos dá graça, Deus, e o perdão dos nossos pecados e a mudança do nosso coração em conformidade com a Tua palavra pela obra do Teu Espírito nas nossas vidas. E obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor a ponto de fazer tão enorme sacrifício pela nossa salvação. Tem misericórdia de nós e dá-nos um coração grato e reconhecido destas coisas, para a glória do Teu nome na nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus,
e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, todos os dias, até o dia em que Jesus vier nos buscar, no nome dEle, para a glória dEle, por causa dEle. Amém, amém, amém.